Pensa comigo, dois homens sobem um morro no Rio de Janeiro e simplesmente morrem. Eles não foram assassinados do jeito que a gente conhece. Não se mataram. É como se eles tivessem sido desligados. Essa é a história de um dos maiores mistérios do Brasil que até hoje não tem uma resposta final. Essa é a pergunta que não quer calar há mais de 50 anos. Como pode? Dois técnicos, saudáveis, sobem uma colina em Niterói e são encontrados mortos. Sem um arranhão, sem sinal de briga, sem uma explicação lógica. A cena era bizarra. Os corpos, os ternos alinhados e aquelas máscaras de chumbo. Vamos voltar para entender como essa cena macabra foi descoberta. Tudo começa aqui, Morro do Vintém, em Niterói. Era uma tarde de agosto de 1966, uma tarde que tinha tudo para ser normal, mas que virou o palco de um quebra-cabeça que desafia a nossa lógica até hoje. Agora, imagina a cena. Um garoto de 18 anos, o Jorge, tá lá subindo o morro para fazer uma coisa super inocente: soltar pipa. O vento leva para uma parte mais afastada, com mais mato. E é aí que ele sente um cheiro estranho, um cheiro forte, adocicado, que não deveria estar ali. Ele vai chegando mais perto, curioso, e o que ele acha? Bom, o que ele acha entra para a história criminal do Brasil. Olha só, o que a polícia encontrou não era uma cena de crime comum. Os corpos não estavam jogados de qualquer jeito. Eles estavam arrumados, deitados de costas, certinho, em cima de uma cama de folhas que parecia ter sido preparada. E o mais estranho, eles vestiam ternos e capas de chuva como se estivessem indo para um compromisso. E no rosto, a peça principal desse mistério, máscaras de chumbo, feitas à mão, como se fossem uma proteção contra algo que a gente não consegue ver. E quem eram esses homens? Agentes secretos? Criminosos? Nada disso. Eram Miguel e Manuel, dois técnicos em eletrônica lá de Campos dos Goytacazes. Pais de família, trabalhadores, gente como a gente. Pessoas absolutamente normais, que tiveram um fim completamente fora do normal. Bom, a polícia chegou, e a cada objeto que eles encontravam, a história ficava mais e mais esquisita. Sabe quando as pistas deveriam levar a uma resposta? Aqui não. Elas só abriam um labirinto de novas perguntas, uma mais bizarra que a outra. No bolso de um deles, a polícia encontrou esse bilhete. A letra era mesmo do Miguel, mas a mensagem parece um código. Ingerir cápsula, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Parece um passo a passo, uma instrução para algum tipo de experimento. Mas que tipo de experimento termina em morte? A investigação refez os últimos passos deles. E olha, tudo parece ter sido planejado. Eles mentiram para as famílias, disseram que iam para São Paulo comprar um carro, mas o destino era Niterói. Compraram capas de chuva, mesmo com o tempo só nublado, e uma garrafa de água mineral. E tem mais, uma testemunha disse que viu os dois chegando de jipe com outras duas pessoas que nunca foram identificadas. Daí, só os dois subiram o morro para nunca mais descerem com vida. E para complicar, tinha dinheiro na jogada. Uma grana alta para a época, que eles realmente levaram para comprar o tal carro. E adivinha, a maior parte desse dinheiro sumiu. O que, claro, levantou a primeira grande suspeita da polícia. Com todas essas pistas malucas, a investigação oficial começou a correr. Mas logo de cara, eles deram com a cara num muro. Um muro construído pelo tempo e pelas limitações da ciência forense daquela época, dos anos 60. Esse aqui é o resultado oficial e, vamos combinar, super frustrante da autópsia. Causa da morte indeterminada. Nenhum ferimento, nenhum sinal de veneno que os exames da época pudessem detectar, nada. Era como se os corpos deles tivessem simplesmente desligado. A grande verdade é que a natureza atrapalhou a investigação. Os corpos ficaram lá no morro por pelo menos 3 dias. E o calor do Rio de Janeiro acelerou a decomposição de um jeito que, quando os legistas finalmente receberam os corpos, já era tarde demais. Os órgãos internos estavam muito deteriorados, o que tornou impossível fazer um exame toxicológico preciso com a tecnologia que eles tinham. A resposta podia estar ali, mas o tempo apagou. E é aquilo, né? Quando a ciência não consegue dar uma resposta, a imaginação corre solta. E aí começaram a surgir as teorias. 3 linhas principais, cada uma mais intrigante que a outra. De um lado, a teoria mais pé no chão, latrocínio, roubo seguido de morte. Faz sentido, né? O dinheiro sumiu. Mas e o resto? Por que toda aquela cena? As máscaras, a cama de folhas, a falta de violência? Não encaixa. Do outro lado, a polícia descobriu que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo meio esotérico que se dizia científico espiritualista.
Eles faziam experimentos para tentar contato com outras dimensões. Isso explicaria o bilhete, as máscaras, mas não responde o principal: como é que eles morreram? E é aqui que a história sai do campo policial e vai parar num terreno, digamos, mais incomum. Na noite em que os rapazes morreram, uma moradora da região, a dona Gracinda Barbosa, junto com os filhos dela, jurou de pé junto que viu uma coisa no céu. Um objeto voador, laranja, brilhante, que ficou parado em cima do Morro do Vintém por uns minutos e depois sumiu. E ela não foi a única. Outras pessoas também falaram de luzes estranhas no céu naquela noite. O caso acabou sendo arquivado em 1969 por falta de provas. Mas a história não morreu ali, muito pelo contrário. Com o passar dos anos, ela foi ganhando camadas ainda mais bizarras e inexplicáveis. 14 anos depois, o caso chama a atenção lá fora. Jacques Vallée, um cientista, astrônomo e um dos ufólogos mais respeitados do mundo, um cara que chegou a trabalhar para a NASA, vem para o Brasil. E ele não veio passear, ele veio investigar o caso das máscaras de chumbo e levou uma equipe até o topo do Morro do Vintém. O que a equipe do Vallée encontrou é talvez a parte mais arrepiante de toda essa história. No ponto exato onde os corpos foram achados, 14 anos depois, o mato simplesmente não crescia. Tinha a marca perfeita dos dois corpos no chão, como se a terra tivesse sido queimada, calcinada por um calor muito intenso. 14 anos de sol, de chuva, e nada conseguiu apagar aquelas marcas. E para fechar, a investigação descobriu uma coisa que parece de filme. Esse não foi um caso único. 4 anos antes, em 1962, aconteceu um caso quase idêntico. Outro técnico, um cara chamado Hermes, foi encontrado morto em outro morro, o Morro do Cruzeiro. A cena era a mesma, sem violência, e ele também usava uma máscara de chumbo. Dizem que ele também estava tentando captar sinais depois de tomar uma pílula. Isso não era um acidente, era um padrão. E com isso, a gente volta para o começo com a mesma pergunta sem resposta. Foi um roubo que deu muito errado? Um ritual que acabou em tragédia? Ou será que Miguel e Manuel realmente conseguiram fazer contato com alguma coisa lá no topo daquele morro? Algo que eles esperavam, mas para o qual não estavam preparados? O mistério das máscaras de chumbo continua aí, aberto. A pergunta que fica é: o que você acha que realmente aconteceu